E vamos lá para mais um vídeo educativo aqui no canal. Vamos falar de algumas empresas, indo bem direto ao ponto aí. Eu começo já com a Klabin. Nós temos duas boas notícias, podemos chamar assim, e mais uma notícia nem tão boa assim, é mais a minha opinião. Daqui a pouquinho a gente vai comentando, mas uma delas, né, olhando para as boas notícias, é que a empresa vai pagar dividendos em breve, né? Então vamos aqui já ficar de olho na próxima Datacom. É uma ação que muita gente gosta, né? Outros odeiam. Me fala inclusive se você investe em Klabin, se você tem ações da Klabin, se você está de olho aí estudando a empresa. Mas olhando aqui dividendos, como eu falei, né? A empresa pode ter o anúncio aí a qualquer momento. Agosto é mês de Datacom, então até o final aí desse mês de julho agora, inicinho ali de agosto, deve ter algum anúncio aí da empresa para o investidor. Para quem investe em Klabin para dividendos, veja que o dividendo ele é cíclico, é um ponto aí para você ter atenção se você é um investidor de dividendos. Se a gente até comparar com o resultado, ó, veja que o resultado também é cíclico, então naturalmente o dividendo ele vai também acompanhar esses ciclos de altos e baixos de resultado. As estimativas do mercado é de um dividendo aí na casa dos 6%, olhando para frente, mas aqui na minha visão, né, a margem de segurança está pequena por causa dos resultados, como eu falei, né, cíclicos. Já a gente fala um pouco mais sobre isso. E aí vamos para mais uma boa notícia, que são os preços de celulose aumentando no mercado internacional, especificamente Europa e China. Vejam que abril e maio, né, a commodity subiu e agora junho os preços aí de celulose também foram de alta, segundo os noticiários. Então são números aí que vão impactar positivamente, são boas notícias aí para o resultado do segundo trimestre da Klabin, que vai ser reportado daqui a alguns dias, né? E consequentemente boas notícias para os dividendos também. Não é à toa que a ação da empresa está subindo, tá? Celulose em alta, o dólar também está em alta e aí consequentemente, né, as ações da Klabin vão subir porque é um prato cheio, né? Ou cenário perfeito aí para a Klabin e também para a Suzano principalmente, né? Eu vou até colocar a Suzano aqui também, né? Porque falar de uma é um pouquinho falar de outra. A Suzano até mais beneficiada até do que a Klabin em relação a essa notícia aqui da alta da celulose, mas sobre Klabin, seguindo aqui no tema, né, que vocês me pediram para trazer, se a gente observar o último balanço da empresa, né, do primeiro trimestre de 2024, veja que o EBITDA, que é a base de cálculo para dividendos inclusive, ele veio em linha ao trimestre passado, né, 2% abaixo aí um pouquinho, né, na casa de 1,6 bilhão em números arredondados, mas pelo movimento das cotações que a gente vê hoje, né, nesses últimos dias, a gente vê claramente que o mercado já está esperando números melhores agora no segundo trimestre. Eu sei que muita gente está comprado na empresa, está um pouco decepcionado porque o dividendo é baixo, né, e está querendo vender, sair fora, e eu sei também que sempre tem gente que está estudando e estão querendo entrar, né, comprar ações da empresa, quer ser sócio, enfim. Acho que no geral as notícias para a Klabin hoje elas são positivas. Isso pode mudar, mas no momento são positivas. Celulose em alta, dólar em alta. Então, nesse sentido, a resposta aí para as dúvidas, acho que para quem investe na empresa buscando dividendos, para mim, nesse preço não vale a pena, tá? Tem coisa melhor na bolsa para olhar. Já o investidor de Klabin que quer ser sócio da empresa, a tese de crescimento no longo prazo ela segue viva. Porém, né, acho que para fazer sentido os papéis da Klabin dentro de uma carteira para dividendos, seria compra somente abaixo dos R$4 para dividendos. Repetindo, tá pessoal? Ação cíclica, empresa cíclica para dividendos tem que ter uma margem de segurança melhor. Essa é a má notícia, na minha opinião, mas não é empresa ruim, longe disso. Eu até tenho as ações na carteira. A minha visão é mais com foco em crescimento. E aí, para quem olha nesse sentido, crescimento da empresa é seguir no ativo. A empresa operacionalmente está melhorando cada vez mais e Klabin é isso, né? Quem entrar para a empresa tem que estar ciente aí dessas questões que eu discuti aqui brevemente, tá? É uma empresa com uma diversificação de produtos muito boa, né? Uma penetração de mercados muito grande, dolarizada, como a gente falou. É uma empresa necessária para diversas outras empresas e segmentos que demandam por papéis e embalagens, principalmente, além da celulose, que é a matéria-prima mundialmente utilizada, é continuar sempre de olho e aproveitar os ciclos de baixa, né? Para poder acumular ações na queda. E isso vale também para a Suzano, né? O mercado já criou a sua expectativa quanto a resultados devido à alta da celulose, conforme nós falamos aqui. Se vier resultado acima do esperado, a ação vai seguir subindo, mas se vier
tiver abaixo e a celulose enfraquecer trimestre à frente, a chance de devolver esses ganhos aí é grande, tá bom? Então, ao invés de sofrer com esse tipo de empresa, o remédio se chama preço teto. Tá acima do seu preço teto? Vou olhar outras coisas na bolsa. E aí, se chegar abaixo do preço teto, volto a comprar. Lembrando que Klabin, o meu preço teto para dividendos é R$4, tá? Tem vídeo aí no canal, inclusive. Mas enfim, dito isso, vamos para outra empresa aqui que vocês também me pediram para comentar, é o Banco Santander. Já fazia um tempo aí que não falávamos dele por aqui. Na verdade, desde que desandou a coisa aí para o lado do Santander e do Bradesco, né? O mercado não quis mais as ações, né? Essa que é a verdade. As ações estão até bem desvalorizadas, mas a gente tem também duas boas notícias e uma talvez nem tanto, né? Vamos aqui para uma das boas notícias, que é dividendos também. Para quem está comprado, o dividendo está próximo, pode ser julho agora, até agosto talvez, a data com para dividendos aí do Santander. E antes da gente falar a outra boa notícia, eu vou trazer a má notícia, né? Que é mais também uma questão de opinião da minha parte, né? Mas eu acredito que é uma ação que parece estar barata, mas na verdade ela pode estar cara se a gente comparar com outras empresas do mesmo setor. Então, assim, você que está estudando bancos, está estudando Santander, por exemplo, você tem que ter uma coisa em mente. Desconto é avaliado, né, é identificado principalmente com resultado e não com queda das ações, tá? Cuidado com isso. Se fosse um outro segmento, cíclico ou alguma ação de crescimento, a gente até poderia dizer que a queda das ações seria desconto. Mas para banco, não. Ver o banco perder a rentabilidade de um ano inteiro de trabalho, né, são 5 anos aí estagnados em termos de resultado, é bastante complicado. E aí, para o acionista que busca dividendos, a queda no lucro reflete no dividendo por ação. E veja que caiu bastante, né? Seguindo aí a menor lucratividade. E o mercado não perdoa retrocesso. Mas vamos lá, para quem está comprado em Santander, nem tudo está perdido também. Vamos com calma. Mas agora olhando 2024 em diante, vamos para boas notícias, né? Ou pelo menos tentando encontrar essas boas notícias. A gente vê aqui, né, que o banco sinalizou uma melhora considerável nesse primeiro trimestre. A carteira de crédito, né, seguiu expandindo. O banco focado aí em linhas mais seguras de crédito. Destaque aí para consignado, né, crescendo 17% ao ano. E também o agro crescendo 39%, sendo que da carteira de crédito aí, ó, 69% da parte de pessoa física, segundo as informações do próprio Santander, está com garantias, ou seja, né, se o cliente não pagar, tem um avalista ou tem ali um bem como garantia segurando a operação, né, para reduzir ali a inadimplência. Então o banco ele sabe que a inadimplência de pessoa física é alta e tem que controlar isso, né? E nesse sentido a gente vê que a inadimplência total do banco vem estável, subiu no trimestre, né, mas no ano a gente considera ainda estabilidade, menos mal, né? E ao ponto em que a inadimplência se estabiliza, as provisões vêm diminuindo bastante, né? Isso aqui já é um sinal muito positivo, muito evidente aí de melhora da qualidade do crédito, o que significa que o terrível 2023 pode ter ficado para trás. É mais um dado positivo. E a gente chega aqui nas receitas, né? Os spreads, basicamente as receitas com juros. Veja que voltaram a aumentar, né? Juntamente aí com a margem com clientes, além da parte de tesouraria que voltou a reportar lucro. Vinha aí de sequência de prejuízos. E no fim das contas, né, o banco entregou um ROI na casa dos 14% e um lucro aí na ordem dos 3 bilhões. Foi uma alta relevante, sim, na comparação trimestral e anual, porém, como eu disse, né, o mercado não quer, o mercado não gosta de retrocesso. Até 2022, mais ou menos, né, por volta ali do meio do ano de 2022, agora pegando balanço lá de 2022, tá? Veja que o banco ainda ostentava um ROI de 20%. Então hoje o mercado não aceita menos do que isso. 14% de ROI em 2024 comparado a 20% que foram logo atrás, 2022, né, que não está longe, o mercado não compra esse ROI de hoje de 14%. Mas assim, a gente vê claramente, né, que os resultados melhoraram bastante. Respondendo quem pediu para eu comentar, mas a ação ela não está barata comparado a outros nomes do setor, tá? Isso aí é fato. E nem o dividendo está atrativo nessa comparação, tá? Para quem olha dividendos, tem coisa melhor na bolsa, tem coisa melhor entre os bancos, inclusive. Olha só, Itaúsa, Itaú e principalmente o Banco do Brasil, né, estão melhores nesse quesito. Certamente vão seguir melhores, inclusive, na minha opinião, porque eles não precisam recuperar a rentabilidade, eles não perderam nada para poder ter que correr atrás para recuperar, basta manter ou aumentar
comentar, é um cenário bem mais tranquilo, bem mais fácil do que para Santander e Bradesco. E aí, comentando até um pouquinho além, agora sobre o Bradesco rapidinho, eu sei que principalmente, né, o Bradesco tem um monte de gente falando em baita oportunidade, tem até analista, né, principalmente batendo nessa tecla, mas eu já identifiquei um caso em que uma dessas narrativas tratava-se apenas de uma estratégia para capturar assinantes, tá, pessoal? Porque lá dentro da carteira deles, a posição relevante no setor financeiro estava com Itaú ou Banco do Brasil. Então, olhando dessa forma, não seria oportunidade. É estranho, né? Então é melhor falar a verdade para o investidor do que ficar lançando chamadas aí para pegar assinantes. Sendo que no fim das contas, quem diz que é oportunidade não está acreditando no que está dizendo. E aí eu deixo mais uma vez a reflexão. Bradesco e Santander, né? Tem todo o potencial sim para se recuperar, é claro que tem, né, pela experiência, pelo histórico, até mesmo pelo país, né, que a gente vive, que é muito favorável aí para juros, para bancos, enfim, eles já estão aí há muitos anos, né, já passaram por muitas crises. Mas a pergunta que você tem que se fazer, e até lá, até essa recuperação chegar, se é que vai chegar, você está disposto a esperar? Você acha que os demais bancos vão ficar parados olhando? Digo mais, né, se o mercado acreditasse mesmo nessa recuperação forte aí de Bradesco e Santander, como estão dizendo, já não era para estarem aqui, ó, embolados igual era lá em 2019 nas cotações, andando pau a pau? O mercado precifica o setor financeiro muito bem. É um setor que é termômetro econômico, né? Termômetro do mercado. Por que o mercado não quer? Então eu deixo aí a reflexão para vocês sobre o certo e o duvidoso. Nada contra você comprar, mas o que eu chamo a atenção aqui no canal é você estar ciente dos fatos. Não é comprar de olho fechado, é comprar sabendo o que você está fazendo. São coisas bem diferentes. Inclusive eu falei de Bradesco nesse vídeo aí que está aparecendo no card à sua direita aí, por isso não vou me aprofundar em Bradesco hoje, acessa o vídeo aí se você ainda não viu, lembrando que é só a minha opinião, respondendo aí quem pediu para eu trazer mais alguns fatos, algumas estimativas e comentários aí sobre essas empresas, tá certo? Se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.